Amigos, bom dia. Mais uma vez aos que já cumprimentei. E vamos iniciar os nossos trabalhos. A gente não pode demorar muito, porque a gente não pode expor o Paulinho ao risco de aparecer uma chapa de última hora aqui para concorrer. Então temos que agir rápido, né? Hoje é um grande dia, um dia de alegria. Nós temos hoje a presença especialíssima do nosso presidente de honra, fundador do Sim Lazer, Claudio Honor. Obrigado pela presença. Temos a presença de familiares e amigos aqui do nosso querido Paulinho, tá? E a presença de vocês que abrilhantam esse momento aqui, que é um início da passagem do bastão, porque o exercício, eu quis muito que ele assumisse hoje, né? Mas não pode, então ele tem que iniciar no dia 1º de janeiro, como diz o Estatuto, né? Eu fiquei muito animado que pudesse ser hoje, mas não deu certo, não colou. Então, eu não vou nem tomar assento à mesa, porque hoje quem vai realmente comandar os trabalhos aqui é o comando da Assembleia. E a comissão, são representantes da comissão eleitoral. Então, eu proponho aos senhores e senhoras presentes aqui que o nosso presidente da Associação Portuguesa e presidente da Comissão Eleitoral presida a comissão e que secretarie a Assembleia o secretário da Comissão Eleitoral, aqui o nosso doutor Elaor, presidente e patrão do CTG, do nosso querido CTG. Se todos estiverem de acordo, permaneçam como está. Muito bom. Então, peço a ambos que tomem assento à mesa e, a partir de agora, está com os senhores aí a condução da nossa Assembleia. Quero só informar o seguinte: nós temos 2 itens, informar não, reiterar, né, reforçar. Nós temos 2 itens que inicialmente até pareceram, nós fizemos uma retificação no edital, que parecia incompatível. É uma Assembleia só de eleição. Não, mas nós tínhamos um dever de ofício, temos que cumprir institucionalmente a aprovação da proposta orçamentária para o ano que vem. Então, inserimos esse item, que vai ser bem rápido, até porque, conforme eu já divulguei, né, e todos estão sabendo, é uma proposta de caráter transitório, porque nós temos que fazer essa formalização. Mas, no início do próximo ano, o doutor Paulo, novo presidente, junto com a sua diretoria, e sob a supervisão, né, sob a aprovação do Conselho Fiscal, vai rever esse orçamento. Então, é um orçamento para a gente iniciar, porque é formal esse procedimento, mas logo em seguida nós vamos adentrar na eleição e posse, né? A posse no sentido de assinar, né, a apropriação do cargo para o qual foram eleitos aqui os candidatos. Tá bem? Então, por isso, agradeço à comissão por ter aceitado, né, esse encargo, incluindo esse item aí, que poderia ter sido em outra Assembleia, mas estamos aproveitando porque ambos os temas são, conforme o Estatuto, de Assembleia Geral Ordinária. Tá bem? Então, com a palavra, o nosso presidente Ciro. Muito obrigado. Obrigado, presidente Luiz. Cumprimentando a todos. Pediu para posicionar de pé aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Cumprimentando a todos aqui, agradecendo também pela confiança depositada. Vamos dar início aqui ao trabalho da Assembleia Geral Ordinária. Eu vou inicialmente declarar aberto a Assembleia e eu vou passar a palavra aqui para o secretário-geral da comissão, que vai ler o edital de convocação. Muito bom dia, meu secretário. Bom dia a todos, bom dia, presidente, futuro presidente. Uma honra estar aqui nessa humilde comissão que começamos os trabalhos aí logo após a AGO de 30 de agosto, se não me falha a memória. Bom, seguindo o protocolo, então, nós temos que seguir um protocolo aqui para dar continuidade aqui à Assembleia. Então, Assembleia Geral Ordinária, edital de convocação, retificação.
o presidente do Sindicato de Clubes e Entidades de Classe Promotoras de Lazer e Esporte do Distrito Federal, Sinlazer, inscrito no CNPJ sob o número 0157209600125, com sede no setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, conjunto 31, lote 1A, 1B, via L4 Sul, subsolo do Ginásio de Esportes da Associação dos Servidores do Banco Central, ASBAC, Brasília DF. Segundo a legislação vigente e com fundamento no dispositivo do artigo 10 do Estatuto do Sinlazer DF, convoca todas as entidades filiadas em pleno gozo dos respectivos direitos para participarem da Assembleia Geral Ordinária, AGO, a ser realizada no dia 22 de novembro de 2025, sábado, na sede do Sinlazer DF, conforme o endereço acima, às 9 horas em primeira convocação, com a maioria das entidades filiadas, e às 9h15 em segunda e última convocação, com qualquer número de filiados presentes, para tratar das seguintes pautas. A. Deliberar sobre a previsão orçamentária para o exercício de 2026, proposta pela diretoria executiva, já examinada pelo Conselho Fiscal, em cumprimento do artigo 11, inciso I, a linha C do respectivo estatuto. E letra B, eleição do presidente, do vice-presidente e dos demais integrantes da diretoria executiva e do Conselho Fiscal do Sinlazer DF, em cumprimento ao artigo 11, item I, a linha D, do respectivo estatuto, tendo os eleitos mandato de 3 anos no período de 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2028. E, letra C, assuntos gerais. Brasília, 6 de novembro de 2025. Assina Luiz Gonzaga da Silva Filho, presidente do Sinlazer DF. Bom, então, conforme lido o edital, nós iremos colocar em exame o item A, que são esclarecimentos e deliberação sobre a previsão orçamentária para o exercício de 2026, proposta pela diretoria executiva. Devido à ausência justificada da senhora Edna, que se encontra fora de Brasília, eu vou passar a palavra ao senhor Pegoraro, presidente do Conselho Fiscal, o qual eu convido para compor a mesa aqui junto com a comissão eleitoral. Bom dia a todos, que sejam bem-vindos e que a gente tenha uma excelente pleito aqui. Bom, enquanto que os jovens aqui ficaram de pé, eu vou ter que sentar, que até a minha perna já caiu. Bom, cumprindo o item da pauta do edital de convocação, ficou a missão de que, em decorrência da nossa diretora financeira, a Edna, estar viajando, de que eu desse continuidade a esse item. Todos vocês receberam, enviado pela senhora Amanda, a previsão orçamentária junto com o parecer do Conselho Fiscal. Nessa previsão orçamentária, a Edna e o contador Eduardo tomaram por base as apropriações contábeis até o mês de setembro de 2025. Evidentemente que outubro e novembro ainda não está efetivado, então foi estimado. Uma coisa que a gente gostaria de destacar aqui é a excelente administração, como vocês podem observar aí no acumulado do ano de 2024, tá certo? A excelente administração que teve o Sinlazer, que proporcionou aí entre receita e despesa, tá certo? Um resultado de 91, né? 61 mil, tá certo?
de superávit. E com base nas estimativas do ano, tá certo, até dezembro, sendo estimado principalmente em função das apropriações contábeis até setembro de 25 e estimado outubro, novembro, dezembro, nós estamos prevendo e estimando, tá certo, um resultado, uma receita de... Fala aí, Paulinho, que eu não estou conseguindo nem de óculos. Receita 270.036. Não, já a previsão. Tá ok? Então, essa é o resultado que a gente espera da nova gestão. E, evidentemente, como o Luiz já falou, como é uma gestão nova, que está iniciando em 1º de janeiro de 2026, provavelmente, na primeira reunião que o Paulinho fizer, tá certo? Que ele vai ser eleito, ele vai solicitar a todos os seus diretores e membros da gestão que façam as suas previsões orçamentárias para o exercício de 26, que possivelmente poderá não ser esta mesma aqui que nós estamos apresentando para que os senhores aprovem, tá certo? Então, essa é a demonstração do exercício de 2026, em termos de previsão orçamentária. Ok? Esqueci do principal. Parecer do Conselho Fiscal. Previsão orçamentária para 2026. Os abaixo assinados, condições de membros do Conselho Fiscal do Sim Lazer, do Clube de Estatística de Classes Promotoras e Esportes do Distrito Federal, Sim Lazer DF, constituído em 25/6/96, inscrito no CNPJ sobre o número 01-572-096-001-25, com sede no setor de clubes Esportivo Sul, trecho 2, conjunto 31, lote 1A e 1B, plano piloto CEP 70-200-002, Brasília, Distrito Federal, no cumprimento das disposições gerais do exercício das suas funções de direitos legais e estatutários, examinaram a previsão orçamentária para o exercício de 26 anexa, a qual reflete adequadamente a situação econômica financeira do Sim Lazer e fundamentado nos exames efetuados, recomendo à Assembleia Geral Ordinária a respectiva aprovação. Brasília, DF, 22 de novembro de 2025, assinado Mário Luiz Pegoraro, presidente, Fátima, membro efetivo, e Rosemary, membro efetivo. Anexa a previsão orçamentária. Esse é o nosso parecer do Conselho Fiscal. Muito obrigado. Agora sim, feito as devidas explicações sobre a proposta, eu consulto aos presentes se possui algum questionamento a respeito da referida previsão orçamentária. E coloco em votação. Quem concorda com a proposta, que permaneça como está. Não há manifestação, então está aprovado. Cabe à diretoria do Sim Lazer adotar as devidas providências e divulgá-la, ok? Bom, dando sequência, então, nós vamos entrar aí o momento que todos estavam esperando, principalmente o Paulinho, que já está se retorcendo aqui na cadeira. O presidente Luiz também está eufórico. Talvez um esteja eufórico por estar entrando e outro por estar saindo. Bom, então, item B, eleição do presidente, do vice-presidente e dos demais integrantes da diretoria executiva e do Conselho Fiscal do Sim Lazer, em cumprimento ao artigo 11, item 1, a linha D do respectivo estatuto, tendo os eleitos mandato de 3 anos, no período de 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2028. Eu gostaria aqui de ressaltar para a Assembleia que a ata a ser lavrada estão em conformidade com o artigo 41 e 42 da portaria número 1342 de 2024, que tratam da atualização dos dados junto ao Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, CNES, disponível no portal gov.br. Solicito ao secretário, senhor Alaor, que informe
como se deu o trabalho da comissão eleitoral até o presente momento. Inclusive, gostaria aqui de agradecer a participação da comissão, que foi muito ativa durante esse período. Com a palavra agora o secretário Alaor. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores, então vou só falar aqui um pequeno relato do que foi a comissão eleitoral já empossada no dia 30 de agosto, né? E a partir daí já começamos a fazer o regulamento eleitoral, entre outras várias funções. Bom, só vou ler então aqui para seguir uma sequência lógica aqui. Então, atendendo ao solicitado, passo a apresentar um breve relato das atividades desenvolvidas pela Comissão Eleitoral do Sim Lazer até o presente momento. A Comissão Eleitoral foi constituída nos termos da Portaria 002/2025 e eleita a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de agosto de 2025, e composta pelos seguintes membros, que peço a gentileza que se levantarem quando nominados. Cício José de Freitas, presidente da Associação Portuguesa de Brasília e presidente da Comissão Eleitoral. Wellington Moura e Silva, não se encontra, é o presidente do Clube dos Oficiais de Bombeiros do Distrito Federal. André Luiz de Castro, superintendente e representante do Clube das Nações. Ableiton Ribeiro do Nascimento, presidente da Associação dos Empregados do CEPRO de Brasília. E Elaor Chimonek, o que vos fala, presidente do Centro de Tradições Gaúchas Jaime Caetano Brau. Obrigado. Bom, desde a publicação digital, a comissão conduziu todas as etapas previstas no regulamento eleitoral, garantindo total transparência e isonomia nos processos. Recebemos inscrição, analisamos a documentação apresentada, abrimos prazo para eventuais impugnações e mantivemos comunicação permanente com os filiados. Encerrado todos os prazos legais, registrou-se a inscrição de uma única chapa, denominada Integração, Valorização, Reconhecimento, cuja documentação foi devidamente analisada. Não houve qualquer impugnação ou questionamento por parte dos filiados. Dessa forma, a Comissão Eleitoral homologou e registrou a chapa para concorrer ao pleito referente ao triênio de 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2028, conforme a ata será tornada pública. Assim, senhor presidente, senhores representantes, informo que todo o processo eleitoral encontra-se regular, concluído dentro dos prazos estabelecidos e em plena conformidade com o Estatuto, o Regulamento Eleitoral e as normas aplicáveis. É o relato aqui do secretário. Bom, pessoal, como visto, conhecimento de todos, foi uma eleição que deu um trabalho danado para a comissão, né, porque foi chapa única. Enfim, nós praticamente nos atemos a cumprimento dos prazos que o próprio estatuto da entidade prevê. E agora vamos entrar no ato mais solene, né? Considerando tratar-se de chapa única e por força do artigo 16 do Estatuto do Sim Lazer, que dispõe que a eleição dos membros da chapa inscrita pode ocorrer por aclamação, caso assim seja deliberado pelos presentes, a Assembleia, e em cumprimento ao artigo 16, informo que, em vista do exposto, os integrantes da chapa única denominada Integração, Valorização, Reconhecimento, foram por mim, presidente da Assembleia Geral Ordinária, eleitos por aclamação. Aí gostaria agora da manifestação. Quem é contra, apesar de que já está aclamado, mas quem é contra, que se manifeste. Não? Então está aprovada a eleição para o próximo triênio
a chapa Integração, Valorização e Reconhecimento, a qual eu, nesse momento, eu gostaria de parabenizar, né, em especial o candidato eleito agora presidente, Paulinho de Almeida, que é um grande companheiro, grande amigo. Eu tenho certeza que vai fazer um grande trabalho, ele já está enganjado aí à frente das ações do Sim Lazer, desde a fundação. Queria ressaltar aqui também a presença de grandes presidentes, aqui também que participaram da fundação do Sim Lazer e aqui presidiram por tanto tempo. Agradecer também os bons serviços prestados pela comissão eleitoral, tá? Todos muito participativos. Agradeço a presença de todos aqui e eu gostaria só para passar a parte mais solene e tratar de assuntos gerais, eu gostaria só de deixar uma mensagem aqui da comissão eleitoral. Recebam, toda a chapa eleita, recebam os nossos cumprimentos pela eleição. Confiamos na capacidade de liderança da nova diretoria e Conselho Fiscal e desejamos êxito em todos os projetos futuros, acreditando que será uma gestão repleta de conquistas em prol dos clubes de Brasília. Certo. Dando seguimento, vamos tratar agora de assuntos gerais. Eu gostaria de retornar. Ah, sim. Tá, bem lembrado. Pessoal, em relação à posse, segundo aqui o Estatuto do Sim Lazer, hoje o Estatuto prevê que nós vamos dar posse, a Comissão Eleitoral vai empossar a nova diretoria e o Conselho Fiscal. A posse é hoje, mas eles entram em exercício a partir do primeiro dia útil de 2026, ou seja, em janeiro. Tá? Aí eu gostaria de convidar agora a diretoria eleita para que se posicione aqui ao lado esquerdo. Eu vou chamar aqui, primeiro, para apresentar todos os eleitos. Para que todos visualizem, eu vou falar o nome, aí fica de pé e já pode vir aqui para tomar posse. Primeiro, o presidente Paulo Roberto de Almeida. Segundo, vice-presidente. Não, número 2, vice-presidente Ronaldo do Monte Rosa, do Yacht Clube de Brasília. Yacht Clube de Brasília. O presidente é da Adepol DF. A diretora financeira Edna encontra-se ausente. Diretor administrativo Reinaldo Martins Soares, da AGEPOL. Diretora social Celeste, também se encontra ausente. Diretoria de Esporte, Marcelo Brandão de Araújo. É da ACEF, não é isso? Beleza, parabéns, Marcelo. Diretoria Jurídica, Patrick Noronha Maia, Cota 1000, Yacht Clube. Parabéns, Marcelo. Parabéns, Patrick. Vamos passar agora aos membros do Conselho Fiscal. Titulares. De novo. Mário Luiz Pegoraro. Pegoraro é presidente da Associação Nacional dos Aposentados, APOSEM.
Também é membro titular do Conselho Fiscal, Fátima Maria de Freitas. Se encontra? Está ausente em Brasília, né? E também Antônio Ailton Batista, é o nosso Zé Gotinha. O nosso bom amigo Ailton, ele é da ABR, perdão. ABB? Ué, tu é de tantos clubes assim, né? Convidar aqui também, então, para assinar o termo de posse, os membros suplentes. Minha querida amiga Nilmara. A Nilmara é do clube da OAB. Presidente. Convidar também aqui o membro suplente, Beltrán José Araújo. Beltrán é do Minas Brasília Tênis Clube. Parabéns, Beltrán. Convidar aqui também como membro suplente para a posse, Laércio Fernandes dos Reis. O Laércio, ele é da Associação Nacional dos Agentes de Polícia do Ministério Público. Parabéns, Laércio. Digamos que a segurança aqui está reservada hoje, né? Tá reforçada. Lembrando que a comissão eleitoral... Parabéns. Parabéns aí a todos os empossados. Lembrando que a comissão eleitoral ela só se extinguirá após o registro em cartório da chapa eleita, ok? Então, nós estaremos ainda ativos, viu, Ableito? Aperta o cinto aí. Vocês e os demais membros da comissão... Nós vamos ficar aí ativos até janeiro do ano que vem, ok? Pois não, Santana? Queria aproveitar a oportunidade, sem dúvida nenhuma haverá outros momentos, imagino eu, que a figura de Luiz Gonzaga será parabenizada pela atuação dele, mas eu não posso me furtar nesse momento, fazer um agradecimento que é a sério ao Luiz Gonzaga. Eu peguei a associação, a despeito de todos os esforços dos presidentes anteriores, bastante debilitada, fragilizada administrativamente. E praticamente essa semana, com essa remissão do IPTU, a gente vai a uma condição bastante favorável. Tive na figura do Luiz Gonzaga um auxílio inestimável. A associação claudicava. Ele não faltou em nenhum momento os pedidos que a ACEF fazia. Então, nós chegamos ao final desse ano com a solução da questão do IPTU, encaminhada a solução das extremidades do lote da associação ao lado da Ponte Passiva, com auxílio também de Paulinho de Almeida e desse que vai tomar posse hoje como diretor administrativo, o Reinaldo. Nós praticamente estamos vivendo um outro momento. Já começamos, inclusive, um trabalho de titularização do clube, algo que foi sempre estimulado pela figura do Luiz Gonzaga. Nunca nos faltou. Me lembro de um dia, então, em que eu era questionado por um diretor a respeito dos problemas que vivíamos, e que a solução era Luiz Gonzaga. Ele tinha uma consulta marcada, deixou de ir à consulta, postergou a consulta para nos auxiliar no momento da dificuldade que vivíamos naquele momento. Então, eu queria externar aqui o agradecimento da Associação dos Servidores do Senado Federal a toda essa gestão que se afasta hoje
mas principalmente também ao Luiz Gonzaga, que nunca se furtou, que serviu de estímulo para a gestão que eu estou à frente na Associação de Servidores do Senado Federal. A prova maior da capacidade de trabalho dele, eu poderia dizer que é essa chapa única. E nós, para essa chapa, emprestamos o nosso diretor administrativo na condição de diretor de esporte, Marcelo Branco, que sem dúvida nenhuma ajudará bastante Paulo Almeida. Luiz Gonzaga, receba o agradecimento da Associação de Servidores do Senado Federal. Vivemos um outro momento, o salão de festa está sendo reformado para 1.200 pessoas, retomamos o colégio aonde foi ocupado, aonde era a creche do Senado, de uma inadimplência de R$ 2 milhões. Conseguimos colocar o Botafogo Academy como estrutura dentro do clube e muitos devemos a você, Luiz Gonzaga, os nossos agradecimentos. Muito obrigado. Santana, eu acho que essa homenagem sua é mais do que justo. Eu penso que a grande parte dos clubes aqui sentiram na pele essa questão dessa cobrança, né, do IPTU. Eu, como presidente da Associação Portuguesa de Brasília, a área do clube ela é titulada, registrada em cartório em nome da associação. Tá? Então, nós não temos problemas fundiários lá. Mas esse pesadelo nos assombrou lá, porque mesmo os clubes de Brasília sendo isentos, por lei, a legislação ela dava um entendimento meio dúbio e acabava eles taxando, fazendo uma cobrança indevida, e nós ficamos 5 anos brigando para tentar desvencilhar dessa cobrança indevida. A área nossa lá é de 75 mil metros de área, é uma área muito grande, e nós tivemos muito problema com isso lá, e hoje, graças a Deus, nós conseguimos resolver, mas por meios administrativos, legais, e nós tivemos que gastar com advogado, enfim, no final tudo se resolveu. Mas se fosse nesse momento agora, certamente, com essa legislação aí, nós iríamos ter economizado o dinheiro que nós gastamos lá atrás com uma consultoria. Tá? Bom, gente, a parte solene aqui praticamente... aí vamos entrar agora aqui em assuntos gerais. Eu vou passar a palavra aqui para o presidente do Conselho Fiscal, que ele tenha algumas acréscimos, e, na sequência, nós vamos passar já para o presidente Luiz e para os presidentes. Vamos seguir aqui, tá? E vamos abrir palavra também para quem quiser se manifestar. Tá, ok? Eu vou passar agora aqui a palavra para o Pegoraro. Sim, o secretário está lembrando que a comissão eleitoral também tem que assinar aqui, tá, o termo de posse. Então, gostaria de convidar o Ableito, ou seja, todos os integrantes da comissão, para que compareçam aqui para assinar também. Ok? Eu vou passar a palavra agora para o Pegoraro. Bom, vejam bem o seguinte. Nesses 29 anos de existência do Sim Lazer, a gente tem que, evidentemente, agradecer a maneira como o nosso presidente Cláudio Honor conduziu, como o nosso presidente Chico Júlio conduziu, como o Luiz Gonzaga conduziu. E, evidentemente, também Luiz Gonzaga, pela ideia da criação dessa comissão eleitoral, para a qual eu tenho só que prestar homenagem como presidente do Conselho Fiscal, em nome principalmente do Ciro e do Elaor, tá certo? Que de uma maneira dedicada, simples, toda vez que tiveram alguma dúvida, souberam consultar de maneira humilde a qualquer um de nós, a mim, presidente do Conselho Fiscal, aos membros do Conselho Fiscal, ao próprio Luiz, tá certo? Então, vejam bem, é impressionante o trabalho, e aqui fica o nosso elogio e agradecimento a esse membro da comissão eleitoral pelo trabalho desempenhado, que é difícil a gente encontrar um grupo, uma comissão, que se dedique de corpo e alma por um trabalho tão importante para o Sim Lazer, não é, Cláudio Honor? Então, vejam bem, eu queria agora colocar a palavra para o Luiz, que ele tem um convite a ser feito, tá certo? Obrigado, presidente Pegoraro.
nós estamos em assuntos gerais, mas vamos agora fazer os nossos pronunciamentos nesse momento importante, que é um momento histórico, né? E eu vou dar uma informaçãozinha que não tem muito a ver com a emoção do momento, com essa importância, mas é um aviso de caráter prático e também delicioso. Em seguida, nós vamos fazer um brinde ali fora por essa eleição, né, por esse início de uma nova etapa. Mas eu quero proferir as minhas palavras agora, iniciando pelo meu agradecimento ao meu querido presidente da ACEF, lá o doutor Santana, pela gentileza e pelo reconhecimento, que eu fico realmente muito grato, muito emocionado, mas me permita dizer, meu querido presidente, que eu nunca fiz nada sozinho aqui, né? As coisas que você mencionou, e até ressalvou, é claro, foram feitas principalmente por esse cidadão hoje eleito aqui, o nosso queridíssimo Paulinho, né? A vitória do IPTU e de outros projetos de leis que foram aprovados, né? O Paulinho esteve à frente, esteve nos acompanhando também o Reinaldo, o doutor Maciel, que está lá na Câmara. Ou seja, nós não podemos ser chamados de máfia, mas o Sinlazer está bem articulado, está bem capilarizado, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Nós estamos com um prestígio muito grande, com uma penetração, uma malha de relacionamento que não sabemos se todos os clubes conseguem perceber isso, mas o Sinlazer se fortaleceu muito, agregando ao grande legado do nosso queridíssimo presidente de honra hoje, Claudionor, que fundou e dirigiu por tantos anos, né? Então, o que nós estamos fazendo é agregando o nosso tijolinho em tudo que ele fez e tudo que manteve, porque, graças a ele, nós temos o Sinlazer. Então, hoje, como apenas uma posse, né, formal, mas o exercício se inicia em 1º de janeiro, não é? Então, é um marco que também agrega ao que o meu querido amigo Chico Júlio, que presidiu e com quem eu tive uma enorme satisfação, se tornou meu amigo e irmão, trabalhamos juntos e ele concluiu o mandato do Claudionor, e foi com ele fez a ponte para esse momento agora que se multiplica e se estende por uma estrada mais larga. Obrigado, meu querido Chico, pela confiança, pelo privilégio de ter trabalhado com você, e você foi que me animou a prosseguir nessa lide com clubes, apesar de eu já estar também com o meu querido amigo presidente Ableiton lá no Clube Ases, né? E ainda hoje estou lá militando, mas o Ableiton foi que me introduziu nessa questão de clubes, né? Naquela comissão de reestruturação do Sinlazer, designada pelo Claudionor, e o Chico esteve ali sempre juntos, e eu acabei me inserindo muito fortemente, e por isso hoje estou aqui muito mais rico pela fortuna da aquisição de muitas amizades, né, de muitos relacionamentos, e pela oportunidade do júbilo de realizações e de encontros, de contatos, ou seja, a experiência com clubes e a experiência com todos vocês, para mim, foi e está sendo muito enriquecedora. O marco hoje que se inicia com essa eleição, como eu já escrevi, e me permitam os que não leram ou que não me ouviram antes, eu terei que ser repetitivo, é a eleição de uma nova diretoria capitaneada pelo nosso queridíssimo, repito, Paulinho. Paulinho é uma pessoa reconhecidíssima, competente, uma grande alma humana, um coração enorme, né? Não sei porque que ele é polícia, porque a polícia normalmente é mais dura. O Paulinho é um doce de pessoa, não prende ninguém, ele só abraça, só ajuda. O Paulinho prende, não, eu nunca fiquei sabendo, não. O Paulinho prende no coração, né? Porque o Paulinho é queridíssimo, né? Então o Paulinho vem agora dirigir o Sinlazer, que ele nunca fez. E eu fiquei muito emocionado, Paulinho, quando eu soube de você mesmo e de outras pessoas, está aqui o Ailton, está aí também, o nosso José Gotinha, que durante muitos anos, você, em consideração ao Claudionor e ao grupo que estava com ele,
nunca se candidatou, e foi uma atitude belíssima, não é, porque ele sempre deu todo apoio, como deu apoio a nós, né, Chico? E a mim também, continua dando, e, de repente, eu sou surpreendido quando ele disse, olha, eu gostaria de aliviar a minha pauta, a minha agenda de vida, e eu não pretendo continuar. Quando ele disse que se dispunha, imediatamente houve um aplauso geral, né? E eu fiquei muito satisfeito, porque eu estou entregando o Sinlazer, a direção do Sinlazer, à batuta de um fundador e de uma pessoa altamente legitimada, competente, articulada, que engrandece o Sinlazer. Onde o Paulinho vai, se sabe que as portas se abrem e ele tem toda uma condição de resolver as coisas, de negociar. Então, o Sinlazer hoje, a partir de agora, vai ter muito da sua força na pessoa do seu presidente. E eu fico muito satisfeito, todos nós devemos nos rejubilar disso, porque o Paulinho realmente não é elogio rasgado, não é confete. O Paulinho tem um prestígio muito grande, uma habilidade pessoal incomensurável, incomparável. Eu realmente conheci poucas pessoas e ele chega a ser quase o único, o principal articulador institucional e de amizades que eu vi operando tão bem. Então, o Sinlazer estará em muito boas mãos de comando, né? E desejo que a diretoria toda o acompanhe, o apoie, e todos nós, mesmo fora de cargos formais, que apoiemos o Paulinho e a sua equipe, para que o Sinlazer continue avançando, continue se engrandecendo. Nós aqui, durante muito tempo, fizemos uma pregação de que os clubes devem se unir, estar juntos, estar filiados ao Sinlazer. Nós vamos buscar isso, o Paulinho vai conversar com mais clubes para buscar filiações, porque ficou mais do que claro, ficou assim cristalino, que está afiliado ao Sinlazer, e isso eu estou dizendo aqui para que vocês, por favor, reproduzam essa mensagem para outros clubes que não sejam filiados. Estar afiliado ao Sinlazer hoje é uma grande vantagem. Alguns até questionam, porque o que é? Então não entendeu. Eu até me dispus e continuo disposto a lhe acompanhar para ir ajudar a dizer o que significa, a fundo, filiar-se ao Sinlazer. Então, nós temos aquelas três trilhas que são a CCT, a representação institucional e a parte de prospecção no mercado de soluções de back-office e outros benefícios. Então, o conjunto dessas três coisas fortaleceram e continuarão a fortalecer muito, principalmente sob a batuta do Paulinho. Eu estarei no cargo até 31 de dezembro, mas, desde já, eu aproveito para agradecer toda a equipe que esteve comigo na diretoria, né, a começar pela Edna, uma pessoa corretíssima, é presidente da ASBAC, que não está presente aqui, a Celeste, nossa diretora social da APCF, não é, o nosso querido Patrick Comodoro, do Cotamil, o nosso Ferrari, que pouco ele pode estar conosco, porque já foi uma informação que ele deu a priori, porque ele é assessor direto pessoal da vice-governadora e que poderá ser a nossa próxima governadora. Então, nós nunca exigimos dele, porque ele ajuda a abrir portas também muito. O Paulinho sabe disso, é uma das portas que a gente abre, né, Paulinho? Não é? E o Sérgio, que está aqui também, o nosso diretor administrativo, a quem nós devemos muitas coisas, inclusive a montagem desse espaço aqui, que ele ajudou muito na montagem disso aqui. E estou esquecendo alguém? Não, né? Então, eu agradeço a todos, em especial a alguém que está ausente no momento, mas é a quem eu dirijo o meu mais profundo e emocional agradecimento, que é ao Jorge do Cotamil. Jorge é um irmão querido, que saiu, foi cuidar dos negócios dele, mas o trabalho que nós conseguimos agregar aqui tem muito da mão dele, trabalhamos juntos e inauguramos o alargamento da pista do Sinlazer. O Jorge é um ser extremamente criativo, produtivo, simpático, querido, então foi uma perda na função de vice-presidente, que eu deixei de citar, ali o nosso vice-presidente, o Ronaldo,
que substituiu o Jorge. Obrigado, Ronaldo, pela ajuda, que é uma representação do IAT, que está ali o Comodoro do lado. E esse capital deixado pelo Jorge aqui é uma coisa realmente inestimável. Agradeço, aproveito para registrar esse agradecimento. E quanto a você, Paulinho, depois de dito tudo isso, faltam palavras para falar sobre você e sobre o desejo sincero do seu êxito, que você sabe que poderá contar com a minha ajuda pessoal, porque eu tenho o Sinlazer no sangue hoje também, e digo isso aqui também para que me ouça a sua família, os seus parentes aqui, que sabem quem você é. Eu não preciso fazer maiores enaltecimentos. Você é uma pessoa especialíssima, e saibam vocês, familiares, que o Paulinho estará aqui numa batuta importante, que tem um alcance muito grande para a cidade. Nós temos procurado valorizar muito o papel dos clubes, a importância dos clubes, a respeitabilidade dos clubes, do segmento clubista de Brasília, né? E o Paulinho estará com essa batuta. Então, cumprimento vocês todos pelo Paulinho estar assumindo essa função, e contem comigo, porque ele não é só um companheiro de jornada no Sinlazer, ele se tornou um amigo, irmão, a quem eu prezo, quero muito bem, amo de todo o coração, e estarei ao seu lado, Paulinho. Tá? Então, desejo tudo de bom, que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe a todos, que Deus nos abençoe a todos, e que o Sinlazer continue em jornada de ascensão, porque isso é importante para todos nós, como clubes, e para todos nós individualmente, como pessoas que lidamos com clubes. E aí quero, o nosso presidente do Conselho Fiscal está lembrando aqui, eu vou finalizar com um convite para o nosso encontro de confraternização, no dia 6 de dezembro, na AGEPOL, que é presidida pelo nosso querido Reinaldo, que vai nos receber. Nós fizemos um convite apenas para 3 convidados especiais. Esperamos que eles compareçam, né, Paulinho? Que é o governador, é o presidente da Câmara, o deputado Wellington Luiz, e o nosso apoiador de sempre, é um paladino do Sinlazer, que é o doutor Leonardo Mundim, que fez a lei de regularização fundiária. Até hoje, ele é proativo, ele não espera ser chamado, ele próprio toma atitudes, nos liga, nos chama, se reúne, ele é ocupadíssimo, ele sai do gabinete dele para ter reuniões conosco, com outros secretários, o que é uma coisa espetacular, né, Paulinho? Então, o Sinlazer não podia estar em melhor situação, e nós queremos ampliar isso ainda mais, essa força. Então, dia 6, não faltem, porque o Reinaldo está preparando, ele vai matar 10 vacas lá, 10... Vai fazer... Só 9, né? Tá bom. Então, que seja uma festa lá, senão não vamos ter formalidade nem nada, o próprio governador vai arregaçar a manga lá e tirar a gravata, né, para estar conosco, porque ele gosta muito dos clubes, e por isso nós fizemos um convite muito restrito. Em outra ocasião, que o Paulinho vai anunciar depois, nós vamos ter outros encontros mais abrangentes com parlamentares, com apoiadores, como também o Sinlazer certamente terá um momento de receber homenagem, porque será o nosso 30º ano de existência, né, meu querido Cláudio Nô. Então, é uma data importante, um ano importante, o 30º ano de existência do Sinlazer. Mas tudo isso está previsto, ainda está sendo arquitetado, mas dia 6, por favor, compareçam, porque vamos ter esse congraçamento, essa confraternização. Com isso, eu poderia até dizer mais coisas, mas eu acho que seria superveniente. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela ajuda, por terem participado deste momento, por terem abrilhantado esse momento, agradecendo à comissão também, que fez um belíssimo trabalho, e vamos em frente. Um grande abraço, daqui a pouco vamos brindar. Rapaz, mais 5 minutos o presidente ia entrar em prantos e chororô aqui.
Mas, ó, presidente, lembrando também que você vai estar com a gente até o dia 31 de dezembro. Então, o clima aqui é de despedida, mas serão várias despedidas, tá? Terão outras. Essa aqui é só a transição. Eu quero dizer que o Paulinho, ele não tem sido só um auxiliar, Não, eu vou passar a até palavra aquela para ele. função menor, né, de assessor. Né? O Paulinho tem sido, nesses últimos meses, desde que foi anunciado o meu sucessor, o Paulinho tem sido um co-presidente. Nós temos caminhado juntos. O Paulinho tem ido a tudo, participado, incluindo a parte administrativa, de discussões com ofertantes de soluções. O Paulinho tem dirigido junto comigo o Sim Lazer. E eu peço uma salva de palmas por isso, porque foi um trabalho magnífico. Continuar aqui os agradecimentos também. Eu gostaria aqui de agradecer a doutora Maria Luísa, né, que deu aqui toda a segurança jurídica na atuação da comissão. Agradecer também aqui a presença do doutor Rodrigo, lá da Associação Portuguesa, que inclusive ajudou a gente também ali numa situação. Obrigado aí. Fica em pé, Rodrigo, só para o pessoal. Obrigado. Aí, presidente, aquele negócio de Paulinho prender, de não prender, na polícia a gente fala que aposentado é igual cobra sem veneno. Ele até morde, mas não mata mais, entendeu? Eu vou passar agora aqui a palavra para o nosso eterno presidente Claudionor, para fazer uso da palavra aqui, tá? As devidas homenagens. Eu acho que a presença sua já é uma homenagem a todos aqui. Tá bom, Claudionor? Não, puxa aqui um pouquinho. Opa, eita. Tá garoto, tá garoto. Fica pra lá. Não precisa. Eu quero ficar em pé mesmo. Olha, eu quero primeiramente cumprimentar todos os nossos amigos, companheiros de clubes e dizer para vocês que esse é um momento muito sublime para mim, para minha presença, para mim, Claudionor, que fui o fundador do Sim Lazer no dia 9 de novembro de 1990, é isso? Foi em 90, ele foi fundado. Então, dizer que é um prazer, uma honra muito grande estar presente neste momento sublime e dizer que hoje está sendo empossado, não é um amigo, é um irmão, meu amigo Paulinho. Meu amigo Paulinho, vocês tenham certeza que o Sim Lazer será amplamente, muito bem administrado, porque o Paulinho é uma pessoa competente, amiga, conciliador, apesar de ser polícia, mas é um cara conciliador total. Ele não tem nada de policial, ele é uma pessoa amável. Então, eu quero desejar ao meu companheiro e amigo muito boa sorte, que Deus lhe acompanhe, lhe dê muita saúde e que você faça uma excelente administração frente ao nosso querido Sim Lazer. Parabéns. Prosseguindo aqui também, não poderia ser diferente. Eu gostaria de, para fazer uso da palavra também, o Chico. Né, Chico? Você é outro grande fundador e conhece como poucos a história do Sim Lazer. Para que deixe registrada aqui a sua homenagem. É um momento histórico.
e que me deixa emocionado. O Sinlazer faz muito bem aos clubes de Brasília, e não só aos clubes, a Brasília. Tá? Então, o Clodoaldo foi muito feliz na fundação, com apoio, com a ajuda do Paulinho. Eu quero cumprimentar o Clodoaldo com muito carinho. Eu, como vice de Clodoaldo, com a exigência forte do comodoro do iate à época, você vai ser o vice, sim. Eu aceitei e tive a honra de suceder esse grande homem como presidente do Sinlazer. Foi um momento importante, enfrentamos a pandemia. Aí, na época, criamos um comitê de crise. Não estava presente porque estava com medo de ser contaminado, mas mesmo ele ausente, nós nomeamos o Luiz como presidente do comitê de crise. E foi um belo trabalho. Por causa disso, Ibanez Rocha falava com a gente todos os dias. Todos os dias, no final do expediente, a gente tinha que passar uma mensagem para ele para dizer como estava andando o comitê de crise. Então, o comitê de crise do Sinlazer, para mim, não foi um comitê de crise dos clubes, foi um comitê de crise de Brasília. Foi um excelente trabalho, presidido pelo colega Luiz. Então, eu não poderia deixar de agradecer muito esse legado que você deixou e está junto com a gente até hoje. E, olha, Paulinho, eu acho que você deveria ter sido o cara que ia assumir logo na sequência do Clodoaldo. Mas você, humildemente, foi passando. E eu tive o prazer de substituir, não à altura, mas tentar continuar o trabalho do Clodoaldo. E depois, a Bleito ajudou a gente a trazer Luiz Gonzaga. E a gente sentiu que Luiz Gonzaga seria o homem certo para conduzir o Sinlazer, e ele aceitou e foi eleito. Só que não trouxe a sanfona. Ele não trouxe a sanfona, e nem trouxe o violino, mas é um grande homem nessa área também. Então, gente, eu agradeço a todos. Eu quero dizer o seguinte: o Sinlazer é muito importante para os clubes de Brasília. Aquilo que já foi dito, e eu repito aqui, vamos conversar com os colegas de outros clubes para juntar-se ao Sinlazer. Isso é muito forte. Hoje eu estou cuidando dos aposentados da Caixa. Eu sou presidente da Associação dos Aposentados da Caixa, e eu sinto como a união é muito importante. Olha, o período que eu fiquei na presidência, eu senti isso na pele. É importante a união dos clubes para a melhoria e resolução das questões ligadas aos nossos clubes, e não só aos nossos clubes. E eu espero, viu, Ableito, que logo, logo nós vamos ter aqui em Brasília um centro grande de formação de atletas pelo nosso Botafogo. Já está tendo articulação nesse sentido, viu, Ableito? Já estão fazendo articulação nesse sentido com pessoas que têm muito dinheiro para fazer isso aqui em Brasília. E eu quero dizer, Paulinho, que, olha, eu quero rogar para você abundantes bênçãos de Deus, para que você continue esse trabalho do Sinlazer, que eu tenho certeza que vai ter muitos frutos na sua gestão. E conte com esse seu amigo aqui. Tá? Eu estou em outras paragens, estou com outros cargos por aí, mas eu não esqueço o Sinlazer e quero apoiar você no que for necessário. E um agradecimento muito grande ao meu amigo Luiz Gonzaga, que eu acabei levando para o Country Club, e o Country Club vai usar muito dele lá. Já tem coisa importante para Luiz Gonzaga lá no Country Club. Então, Paulinho, meu abraço. Que Deus abençoe sempre. Bom, estamos chegando perto aqui do encerramento. Eu estou guardando o Paulinho para falar por último, né? Queria registrar também aqui a presença da família, né? Do Paulinho, está todos aí. Esse aqui eu trabalhei com ele já. Eu penso que o vinho hoje vai ser pouco, hein? Para comemorar, hein, Paulinho? Em família. Bom, eu vou abrir a palavra agora
Só ia pedir para não estender muito, para quem quiser fazer uso da palavra. E, por último, nós vamos passar para o Paulinho já para o encerramento. Alguém deseja de fazer o uso da palavra para falar sobre a eleição? Não? Não? Então, chamar o Paulinho aqui, então, que é o nosso... Hoje é o presidente eleito. E, Paulinho, hoje o Santana fez um breve histórico da atuação da atual gestão. E o grande desafio, eu já falei isso para ele, ele quase quis me matar aqui. O grande desafio é fazer uma gestão melhor do que a anterior. Então, pense o desafio, né? Meu amigo, desejo boa sorte para você, tá? A palavra é sua. Bem, pessoal, bom dia para todos, né? Ainda bem que pouca gente falou, porque eu só tenho 2 horas para falar com vocês, tá bom? Então eu queria, desculpa, eu fiz aqui um papelzinho aqui para não esquecer, porque às vezes a emoção toma conta da gente, né? Por mais que nós já estejamos preparados, mas eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o meu presidente, Luiz Gonzaga, e dizer da satisfação de estar substituindo você, Luiz Gonzaga, não só substituindo, mas pela amizade que nós criamos. Você pode estar certo que hoje você faz parte do ciclo de minhas amizades. E o Santana, quando fez uma referência, Santana, a hora dele vai chegar, tá? A homenagem dele vai chegar, então você pode estar certo que nós estamos organizando alguma coisa nesse sentido. Houve essa brincadeira aqui de Paulinho, de não ser polícia, eu me lembro, só uma passagem do secretário de Segurança na época, coronel Aimeu Cibi de Silveira Lamenzon, né, Carlinhos? Titi Carlinhos. Ele, na época, ele fala assim, esse cabeludo, o meu apelido era cabeludo, esse cabeludo aí não é delegado, não, ele é diplomata. Então, ele depois acabou me levando para ser assessor de relações públicas da polícia, justamente para poder atender a imprensa, aquela época era difícil, né, e botou lá um cabeludo para poder falar com a imprensa no período de ditadura, e nós, graças a Deus, conseguimos fazer. Presidente, muito obrigado por tudo, pela homenagem. Eu queria citar o doutor Amarildo, que está aqui, o presidente da DEPOL, que é a associação que eu estou representando nesse momento, Amarildo, que em seu nome eu cumprimento a todos os senhores. Queria cumprimentar o Titi Carlinhos, do Minas Brasília, meu outro clube, que eu estou aqui. Inclusive, o Sim Lazer começou justamente quando eu assumi o Minas Brasília, em 1995. Naquela época, nós não sabíamos o que era, não existia Sim Lazer, CBC, FENACLUBE, não existia nada disso. Quando eu recebi um documento na minha mesa, um congresso que ia ser em Maceió, por sorte, o Claudio não era de lá, foi quando nós iniciamos essa briga, e graças a Deus, hoje nós estamos aqui consolidados. Titi Carlinhos, muito obrigado, Amarildo, muito obrigado. Eu queria comentar também a doutora Francileide, que em seu nome eu cumprimento todas as mulheres que estão aqui presentes. Além de citar todos vocês, Claudionor, eu não sei como citar o seu nome. A única coisa que eu sei citar do Claudionor é obrigado por você existir. Você faz parte da minha vida, não só você, como toda a sua família, pode estar certo disso. Então, nós só podemos aqui, a dificuldade que eu sei de Claudionor vir aqui hoje, mas de estar conosco, e eu tenho certeza, até eu brinquei com ele, se ele não viesse, eu não tomaria posse, né? E eu sei da dificuldade que ele teve, o Ailton lá, o nosso Zé Gotinha, virou cuidador oficial e trouxe o Claudionor aqui para nós. O Chico Júnior, muito obrigado pelas suas palavras, Chico. Nós participamos aqui junto na época da pandemia, né, do movimento. Eu, desde aquela época, eu já estava vivendo todo esse momento. Vivi com o Claudionor na época da situação fundiária, né? Começou até pela DEPOL na época, quando quiseram derrubar a DEPOL lá no início, foi quando começou a briga. E conseguimos, desde aquela época, trabalhar na situação fundiária. Graças a Deus chegou um termo no atual governo. Trabalhamos muito no IPTU, estamos trabalhando no ITBI, na regularização de terra de alguns clubes, né, Francinei, de outros clubes que estão nessa situação, e nós vamos chegar lá. Então, podem estar certo que o esforço é muito grande. A minha família, eu nem falo, meu irmão Zé Carlos, o meu professor de educação física, né, foi um dos primeiros fundadores de escolinha de futebol de campo que teve aqui em Brasília, pelo Minas Brasília Tênis Clube, sempre meu incentivador, e, inclusive, já foi atleta do Sim Lazer, né? Ele já viajou conosco, né, Zé Ailton? Viajou conosco, né, Claudionor? Ganhamos durante 2 anos, toda vez que tinha disputa lá nos congressos em Campinas, Brasília ia o Sim Lazer e derrubava aqueles times grandes, inclusive São Paulo, com jogadores profissionais, e nós íamos lá e ganhávamos. Meu irmão
era o zagueirão lá que conseguiu barrar aqueles pessoal profissional lá de São Paulo. Moral de história, acabou até o campeonato, porque nós ganhávamos todo ano, aí eles resolveram não fazer mais campeonato de futebol. A Ailton brigou com todo mundo lá, né? E por isso que ficou essa brincadeira de todos nós, e eu queria agradecer meu irmão Zé Carlos, minhas filhas maravilhosas que estão aqui, né? Zé Gotinha, minha filha Janaína, Ana Paula, a minha outra filha, nesse momento, deve estar rezando, ela deve estar no retiro dela, que ela nunca vi rezar, graças a Deus ela reza para todos nós, né? E também está junto conosco, meu sobrinho Marquinhos, que está sempre comigo. Muito obrigado por todos vocês. Moisés está aqui perto de mim. Moisés, obrigado, desde que nós assumimos, você tem sempre ligado para mim, conversado comigo, dando muitas opiniões. Eu agradeço muito a sua presença conosco aqui. Eu não dispenso o nome de todos que estão na chapa, porque já foi citado, né? Eu só queria dizer para vocês que no dia 2 de janeiro, quando nós entrarmos em exercício, nós vamos nomear alguns assessores que eu já tenho, pela força que eu tenho pela Constituição, pelo nosso Estatuto, no artigo 20, né? Além de continuar com a doutora Maria Luísa, que vai ficar conosco, o Paulo, que está aqui também, a nossa secretária, a Amanda, que está conosco. Eu queria dizer que nós estamos designando, vamos designar a partir de 2 de janeiro, estou apenas antecipando, né? Já estou ocupando um pouquinho do Luiz Gonzaga, mas a designação vai ser a partir de 2, o Jair, que não está aqui, o Jair do Corpo Bombeiros, e o Maciel, da ADEPOL, os dois vão me ajudar na parte institucional, né? Junto ao governo federal, junto à Câmara Legislativa e também no Congresso Nacional. Então, são pessoas que eu já confio, já estou acompanhando, e o Reinaldo está sempre junto conosco e vai nos dar essa força toda. Também estamos designando o Carlos, que a gente chama de Carlão, que é o presidente da ABR, que vai também nos ajudar na assessoria de gestão, né? E o nosso querido Serjão, que está aqui, do CASAB, né? O Serjão já trabalha conosco há muito tempo, e eu preciso de um segurança do meu lado, né? Então, o que acontece? Eu vou, a partir do dia 6 de janeiro, nós tomamos posse dia 2, dia 6 vocês já vão ter que me aguentar. Eu já vou começar a frequentar os clubes. E o Serjão vai ser o meu companheiro, né? Ele e outros colegas, como o Luiz Gonzaga já se ofereceu também, para que nós pudéssemos visitar todos os clubes. Eu vou visitar clube a clube para conhecer a demanda de vocês lá. Tá? Eu quero viver a vida de cada um de vocês, então toda semana eu estarei no clube. Vocês vão ter que me aguentar com um cafezinho lá. O vinho eu não vou cobrar vinho, não, mas só um cafezinho, eu fico satisfeito. E também o doutor Luiz Gonzaga. Eu não vou designar o doutor Luiz Gonzaga, seria muita imprudência minha, né? O Luiz Gonzaga, agora no nosso estatuto existe o Conselho de Honra, né? E no Conselho de Honra são os ex-presidentes. Então, o Cláudio Honor, o Chico e o Luiz Gonzaga são membros do Conselho de Honra do Estatuto. Então, eu já convidei, e ele se ofereceu, antes dele se oferecer, já tinha convidado, ele vai continuar conosco, nessa parte de estratégia, de continuidade, não designado, mas sim como membro do Conselho de Honra do Sinlazer. Então, ele estará sempre presente conosco. Eu agradeço muito. E o meu colega Pergoraro pela ajuda que está dando e vai continuar no nosso conselho, que isso é muito importante. Gente, eu aceito esse convite com vocês com muita humildade. Por quê? Porque o nosso trabalho tem que ser compartilhado, né? Eu tenho certeza que não existe pronome pessoal eu, né? Só existe pronome pessoal nós em qualquer administração. E foi assim na minha vida policial, na minha vida profissional que eu tive, né? Algumas atividades, por exemplo, na Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, que eu presidia 17 mil pessoas de todo o Brasil, entre delegados da Polícia Civil e Federal. E aqui em Brasília, a Marildo sabe disso, fui durante 4 mandatos, fui presidente da DEPOL de Brasília, 4 vezes vice, 2 vezes presidente do Conselho Fiscal. Minas Brasília, fui presidente uma vez do Minas, depois fui presidente do Conselho Deliberativo e 15 anos como membro nato do Conselho. E também na Polícia Civil, minha atividade muito grande, além de delegado e diplomata, como foi falado, né? Eu exerci algumas funções de delegado-chefe, delegado de menores, e assessor do governador Roriz, assessor do Arruda, membro do Conselho das Crianças e Adolescentes aqui de Brasília, diretor-geral da Polícia Civil, corregedor substituto, diretor da academia. Então, todos esses cargos que eu passei, sempre foi uma ação compartilhada. Eu nunca tomei decisão sozinho. E é assim que eu quero fazer aqui com vocês, como o Luiz Gonzaga fazia, e eu sei das dificuldades que todos nós passamos, porque presidente de entidade tem passagem direta para o céu, né?
Então, nós sabemos que aqui eu não quero ficar sozinho, não. Não é o presidente que vai resolver as situações aqui. Quem vai resolver somos nós. É o presidente, é o vice-presidente. Né? Eu já brinquei com o Ronaldo, que ele falou assim, não, eu só trabalho na sua ausência. Eu falei, não vai ter ausência, você vai ser sempre presente junto comigo. Os nossos diretores, nossos conselheiros. Então, isso vai ser muito importante para que nós possamos continuar o nosso trabalho. Foi falado aqui o problema de exercer sindicato. Realmente, quando nós iniciamos, fomos desafiados lá em Maceió sobre a existência de sindicato, que não existia. Eu brinquei com o Claudio Honor, falou, a partir de hoje vai existir o sindicato em Brasília. E existiu. E eu nunca realmente pensei em ser presidente do sindicato. Por quê? Porque a minha referência era Claudio Honor. Claudio Honor, desde o início, assumiu essa presidência. Quando eu era presidente do Minas, ele era meu vice-presidente social. Ele pegou com tanta dedicação, esse carinho pelo Sinlazer, que nós não tínhamos nem coragem de falar em candidatura. Não tinha como falar. O amor que o Claudio Honor e a família dele tinha pelo Sinlazer. E algumas vezes que eu fui sondado, eu estava na presidência nacional dos delegados, então viajava muito, era muito ocupado, e eu ficava muito feliz em ajudar o Claudio Honor. E como nessa vida nada acontece por acaso, né, veio o Chico, pegando esse trabalho que o Claudio Honor estava fazendo, depois um trabalho que foi iniciado, que eu participei também com a entrada do Luiz Gonzaga, e estamos aí juntos, graças a Deus, né, e por ironia do destino, numa conversa, eu, Pergoraro e mais alguns colegas, surgiu essa ideia de eu ser presidente. Nunca realmente tinha passado na minha cabeça. Quando houve esse comentário, esse rapaz aqui, o presidente, então agora é que você vai ser mesmo. Foi quando ele assumiu de vez essa nossa candidatura, e nós estamos aqui dispostos, apesar de estar com a idade um pouco avançada, não parece, mas um pouco avançada a nossa idade, e com os problemas que eu tenho com a minha esposa, mas graças a Deus eu consigo superar. Alguns amigos sabem que é um problema sério que eu passo com a minha esposa, minha família está aqui sabe disso, mas com o apoio dela, inclusive. Ela brigou comigo quando eu falei que não queria, vai fazer aquilo que você gosta. E problema de saúde muito grave que ela tem, mas graças a Deus administrado, e vamos continuar. A idade eu supero, porque garoto novo dá para superar qualquer coisa, né? Dá para nós levarmos bem. Só dizer para você, a disposição é muito grande. A chapa, integração, valorização e reconhecimento. Diz tudo o que eu estou querendo fazer no meu discurso. Vamos esquecer até estatuto, que na defesa dos nossos interesses, tal. Integração, o que é? Começa com aquilo que o Claudio Honor fez. Nós temos que estar integrados, gente. Não existe ninguém sozinho. Não vem só um diretor me cobrar, não vem só um presidente me cobrar, não. Vamos todos trabalhar juntos. Nós temos que fazer dessa forma. Eu tenho que dividir responsabilidade. Mesmo que a gente viva num regime presidencialista, que sempre o presidente é culpado de tudo, né? Então é o seguinte, quando tiver coisa boa, o presidente foi feliz. Se tiver coisa errada, eu estou dividindo com vocês. Então fica mais fácil que nós possamos fazer esse trabalho integrado, que eu acho importante, né? Juntos, como tem lá na Japó, né? Juntos vamos vencer. E valorização, já foi falado aqui, o Chico falou. O que é importante, gente? O Sinlazer tem que se sentir valorizado. Como é bom vocês darem valor a nós, Sinlazer, sentirem representados. O Sinlazer está fazendo isso, o Sinlazer está correndo lá no IPTU, está correndo no ITBI. É isso que nós queremos, que vocês sintam honrados em participar de uma entidade como nós somos. E reconhecimento nem se fala, né? O trabalho está sendo feito aí. Hoje é tão bom que a gente chega na Câmara, o Reinaldo está aqui, o Luiz Gonzaga tem a oportunidade, o presidente da Câmara, quando nós entramos dentro do plenário, ele para a sessão para consignar o nome da gente. Está recebendo nesse momento aqui, doutor Paulo, tal. Tão feliz disso. E depois citou o nome do Luiz, do Reinaldo, está sempre lá. Esse é um reconhecimento que a gente tem. Os deputados, quando já nos encontram, já nos cumprimentam por nome. E da onde é que nós somos? Então, é isso que nós queremos, é cada vez mais que nós possamos ser reconhecidos perante todos vocês. Eu não vou falar muito sobre o que nós vamos fazer, porque vocês vão receber um planejamento estratégico. A primeira reunião que nós vamos fazer, em janeiro nós não vamos ter reunião. Eu vou fazer algumas reuniões pontuais, né, com alguns segmentos, esporte, social, com jurídico. Né, temos que fazer aqui a reforma do nosso contrato aqui da SBAC, né, até o vice-presidente do conselho está aqui, né, devemos primeiro fazer esse trabalho, e algumas reformas que eu quero fazer, porque eu vou dar expediente aqui dentro, vou viver aqui dentro, quero trazer políticos aqui dentro para participar, para que eles sintam e vistam a camisa da gente, para que conheçam a nossa situação. Então, nós vamos fazer esse trabalho, mas vale a pena esclarecer só algumas coisinhas. As visitas eu já falei, nós vamos começar provavelmente no dia 6, que é a primeira terça-feira do ano,
Talvez eu comece pela ordem alfabética dos clubes, a BB talvez seja a primeira, a BB, a BR, se não me engano, na ordem. Vocês vão ter que me guardar um cafezinho lá, né? Eu e a equipe, né? E vamos fazer também essas reuniões com o esporte. O nosso diretor de esporte, o Marcelo Brandão, está aqui presente, né? Já sentei com ele, já estamos fazendo o cadastramento de todos os diretores de esporte para nós começarmos as nossas atividades. Nós vamos fazer já, em princípio, né, Marcelo? Talvez um sub-15, futebol sub-15 para a garotada, vamos fazer um veterano, talvez um beach tênis, mas quem vai resolver isso são vocês, os representantes de esporte dos clubes, é que vão sentar com o Marcelo para discutir. Na parte social, só adiantar duas coisas que é importante que nós vamos fazer, que o Luiz já citou. Nós vamos fazer, a Câmara já ofereceu para nós, o Reinaldo já está comendando a providenciar, vai ter uma sessão solene pelos 30 anos do Sinlazer na Câmara Legislativa. Então, nós vamos ser homenageados pela Câmara Legislativa na data que nós vamos combinar com ele. Então, já é um presente que nós vamos ter, e eu estou instituindo, já conversei até com o Luiz Gonzaga, que ele queria já prestar algumas homenagens. Falei, não, vamos esperar, que eu estou instituindo aqui o troféu Mérito Amigos do Sinlazer. Nós vamos instituir um troféu para que nós possamos entregar para as autoridades que sempre nos ajudam. Não acho que não custa nada o custo-benefício nesse sentido, de nós fazermos todas essas atividades. No mais, uma coisa que eu vou pedir a vocês é o ponto focal. Gente, desculpa, nós vamos falar isso em outras oportunidades, mas nós precisamos colocar um outro colega do clube, um auxiliar, para que ajude o presidente, né? O ponto focal. Por exemplo, nós temos aqui, no exemplo, sabemos muito bem, o Cota Mil, o Patrick está aqui. Quem é o ponto focal do Patrick? A Kátia, que está sempre junto aqui, é uma pessoa que auxilia. Então, é nesse sentido, mais ou menos, que nós queremos que nos ajude. No mais, eu tenho só que agradecer um horário. Eu fui criticado até agora, cobrado, da possibilidade de nós mudarmos os nossos dias de reuniões, né? Vamos discutir isso aí, fazer uma pesquisa, em vez de fazermos no sábado, talvez no dia de semana. Já fizemos uma experiência de fazer à noite, não deu certo, né, de fazer uma reunião, mas talvez uma vez por mês, talvez uma reunião na parte da tarde, eu acho que é melhor do que nós temos que ficar aqui um final de semana. Gente, continuar o nosso trabalho junto à FENAClubes, CBC, já conversamos com o Arialdo, presidente da FENAClube, também da CBC, e inclusive com a deferência do Luiz Gonzaga, que eu não estou em exercício ainda, mas muito constantemente, o Luiz Gonzaga já me convidou, eu vou representar o Sinlazer em dezembro, numa reunião que a FENAClube vai ser homenageada no Copacabana Palace, no dia 9 a 11 de janeiro, e nós estaremos lá representando como Conselho de Representantes da região Centro-Oeste, nessa solenidade que vai ser feita pela FENAClube, que ela vai receber um troféu em termos de reconhecimento por captação de recursos para os atletas olímpicos do Brasil. Então, nós já estaremos lá. Muito trabalho, muita vontade de trabalhar, pode estar certo disso. Estou aqui firme, não estou brincando não, estou firme, com disposição, né? E só peço a Deus que continue me iluminando a mim, a minha família, a todos vocês. E eu sempre guardo 4 coisas. Primeiro, responsabilidade. Segundo, compreensão. Terceiro, respeito. E quarto, alegria. Nós temos que ter alegria nos nossos corações. Eu acho que isso é muito importante, principalmente nós trabalhamos com o nosso perfil de clubes. Clubes é alegria, é diversão. Então é isso que eu quero levar para vocês. A responsabilidade está no ar, pode estar certo. A compreensão também, o respeito acima de tudo, mas eu tenho alegria do meu coração e no meu sorriso que eu quero levar. E para finalizar, gente, eu falei que era só 2 horas, mas vou diminuir o tempo. Sempre a mensagem que eu faço para todos vocês, e já falei para a minha família toda conhece, é uma mensagem que eu passo sempre. O que ilumina e alimenta a minha vida é o amor que eu tenho por Deus, pela minha família e pelos meus amigos. Obrigado por vocês existirem e um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado. Agora nós vamos... O presidente Luiz vai quebrar o protocolo aqui, só um minutinho. Como o Paulinho falou, que lembrou, vai ter esse encontro lá no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace. Quando eu soube que ia ser no Copacabana Palace, negócio chique, só o jantar é R$5.000, né, Paulinho? Eu falei, isso não é... Falei, isso não é para mim, não, isso é para pessoa de bom gosto e fino trato, então isso tem que ser para o Paulinho, né? Então, o Paulinho está indo, vai representar muito bem, né, porque nós somos do Conselho de Representantes da FENAClubes, que é um sindicato por cada região,
E como a gente vai sempre paramentado, paletó ou blazer, né? E a gente põe na lapela sempre 2 bottoms. Um bottom da Fena Clubes, então vamos ter um bottom nosso do Sim Lazer, e um bottom do CBC, que cuida da parte de esporte dos clubes. Então eu quero aproveitar e passar para o Paulinho os 2 bottoms, o da Fena Clubes e o do CBC. Estão aqui, você agora que é o detentor. Muito bem. Parabéns, Paulinho. Se não der para você ir nesse almoço, pode passar para mim. Bom, gente, então vamos passar agora para o encerramento. Agradecer aqui o trabalho realizado aqui pelo meu secretário-geral, muito obrigado. A todos os membros da comissão. Agradecer também a presença de todos por ter atendido aqui a convocação. Os trabalhos foram realizados de forma justa e perfeita, estando em condições de ser encerrado. Assim, declaro encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária do Sim Lazer. Muito obrigado a todos e bom sábado e bom final de semana. Sim, aí agora vamos fazer um brinde à vida longa ao Paulinho e de todos nós também, por que não? Numa data importante como essa, vamos erguer 3 brindes aqui. Primeiro brinde. Um viva ao Paulinho e a diretoria do Sim Lazer. Viva! Viva o Sim Lazer! Viva!